Olá, eu sou Vanessa Lovatel e nessa aula eu vou te ensinar a fazer esse lindo leãozinho na técnica do amigurumi de crochê, uma aula cheia de detalhes e muitas dicas para você reproduzir aí na sua casa. Já peço para que você se inscreva em meu canal, ative o sininho para receber todas as aulas, deixe seu like, é muito importante para o meu trabalho. Vem comigo aprender? Os materiais que eu vou utilizar para fazer o leão amigurumi serão os seguintes. Eu vou utilizar o fio amigurumi da Círculo. O fio amigurumi, ele é um fio 100% algodão mercerizado e cada novelo possui 254 metros. A cor que eu escolhi para fazer o leãozinho vai ser esse tom. O número é 1112 e é o creme. Você pode utilizar, né, as cores que você desejar. O fio amigurumi, ele possui uma cartela de 100 cores, então você pode utilizar ali a combinação de cores que você desejar. Eu vou utilizar esse tom também, o 7148, que é o craft, para fazer os detalhes, né, da juba, do leãozinho e a parte do rabinho. E vou utilizar também 8176 Off-White, para fazer o focinho. Vou precisar de agulha de crochê 2,5 milímetros. Deixa eu ver se dá para... se aparece aqui para vocês também. Você vai utilizar a de sua preferência, que se adapta a seu ponto. Um par de olhos com as travinhas. Esses são de 10 milímetros. Um focinho também com a travinha. Deixa eu ver, tá? Deixei aqui separado. Esse daqui é o de 12 milímetros. Também a Círculo possui todos os acessórios para a confecção do seu amigurumi. Uma agulha de tapeçaria para a gente costurar as partes, acabamentos, uma tesoura para arremates e a fibra siliconada para o enchimento do nosso amigurumi. Vamos iniciar então o trabalho com o tom, né? Esse tom de amarelinho, que é o 1112. E nós vamos fazer a cabeça e o corpo. Então, a cabeça e o corpo são trabalhadas todas juntas. Então, nós vamos iniciar pela cabeça e depois nós vamos seguir para o corpinho. Uma coisa que eu esqueci também de falar para vocês é que nós vamos precisar de um marcador de pontos. Então, a Círculo possui esse modelinho de caracol e esse de cadeado. Se você tiver mais, se você for mais iniciante no amigurumi, eu aconselho você usar, né, o cadeado, porque daí ele não corre, né, o risco de cair, né? Você fecha ele ali, trava e não vai cair conforme você vai trabalhando. Então, nós vamos iniciar o trabalho fazendo um anel mágico. Para fazer o anel mágico, nós vamos pegar a ponta do fio, vamos enrolar nos nossos dedos. A ponta vai ficar na palma da mão, nós vamos enrolar nos dedos e cruzar. E vamos prender com esse dedo para ela não soltar. Então, ela vai ficar, ó, como se fosse um X. Eu vou introduzir a agulha de baixo para cima, né, de maneira que vou passar, né, aqui pela parte de fora da minha mão, vou passar na parte de baixo do primeiro fio e vou vir aqui nesse fio que eu estou prendendo com o meu dedo, vou puxar ele para fora, vou dar uma girada nele, ó, para fixar, né, ele ali na minha agulha. E vou vir novamente aqui nesse fio que eu estou prendendo o dedo, que é aquele que vem do novelo, e vou trazer mais esse fio para dentro dessa alcinha. Então, nós prendemos, né? Agora, nós podemos soltar com calma. Eu vou mostrar bem devagarinho, né? Também para quem é iniciante, vai ficar dessa forma. Então, aqui eu vou só dar uma esticadinha, né?
para prender esse nozinho. Esse aqui é o nozinho inicial e nós não contamos ele como ponto. Então, você vai perceber que ficou, né, esse círculo, e aqui, então, a outra ponta, ela está assim, ó, toda entrelaçada no nosso círculo. Nós vamos trabalhar agora dessa forma, da direita para a esquerda, né? Ou, se você for canhoto, então você vai trabalhar do outro lado, né? Então, agora, dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, nós vamos colocar nessa parte de modo de que esse fio, ele fique ali no meio, ó. Nós vamos, para depois nós podermos puxar e fechar esse anel mágico. Então, aqui agora eu vou colocar 6 pontos baixos. 3, 4, o sexto. E agora, nós vamos fechar esse anel mágico. Eu vou puxar aquele fio curtinho, né? E vou fechar todo esse meu anel. Vou fechar bem. Vou deixar aqui esse fio e depois eu vou, na terceira carreira, nós vamos esconder esse fio para que ele não solte e o anel não se abra. O amigurumi, ele é trabalhado em carreiras circulares, então não tem início e fim. E para isso, nós vamos usar os marcadores. Então, agora eu vou vir aqui, introduzir a agulha no primeiro ponto baixo que eu fiz, né? E vou fazer um ponto baixo. E já vou colocar o meu marcador. Então, aqui vai ser para mim saber, né? Onde vai ser o início da nossa carreira. Dentro desse mesmo ponto baixo que eu tenho, que eu acabei de fazer um ponto baixo, eu vou colocar mais um ponto baixo. Então, eu vou ficar com 2 pontos baixos em cima do ponto baixo da carreira anterior. Vou vir aqui do lado, né, no ponto baixo do lado, ó, vou pegar as duas alcinhas, vou laçar o fio e vou fazer mais um ponto baixo. E aqui também eu vou colocar 2 pontos baixos dentro desse nesse mesmo espacinho aqui, né, que é do ponto baixo da carreira de baixo, que nós havíamos feito na carreira anterior. Eu gosto, né, de nos meus vídeos fazer assim bem detalhadamente para quem é iniciante. Se você já tem uma certa habilidade, você pode, né, passar para frente o vídeo ou acelerar ele também. Então, aqui nós vamos fazer cada ponto 2 pontos baixos. Então, vai ser um aumento, né? O aumento consiste, né, quando você vê lá na revista, né, 6 aumentos. Então, a primeira carreira foram 6 pontos baixos, a segunda vai ser 6 aumentos. Então, vai ser 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base. Então, no total, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Agora eu cheguei aqui no último ponto baixo, né? Fiz o último aumento, né? Que foram os 2 pontos baixos. Então, o marcador indica, né, que eu finalizei essa carreira. Então, agora nós vamos ir para a terceira carreira. É bastante importante você contar para ver se realmente tem a quantidade de pontos informada cada carreira. Então, a segunda carreira nós vamos finalizar com 12 pontos baixos. Vou fazer o primeiro ponto baixo, que vai ser da terceira carreira, já indicando, né, que é a terceira carreira, e vou colocar o marcador para saber onde é o início desta carreira. Então, a terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, eu vim aqui em cima do primeiro ponto baixo, fiz um ponto baixo. Agora, eu vou ir no ponto baixo seguinte e vou fazer um aumento. Então, o aumento vão ser 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo da carreira anterior. Então, agora eu vou vir aqui no seguinte, vou fazer um ponto baixo sozinho, né? E agora aqui, um aumento, que vão ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nós vamos seguir desta forma por toda a carreira, fazendo essa repetição. Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento. E no final dessa terceira carreira, você vai ficar
com 18 pontos baixos. Vou fazer aqui o último aumento. Então, ó, quando eu cheguei aqui no marcador, eu vou saber já que finalizou a terceira carreira. E eu vou estar com 18 pontos baixos. Vou tirar o marcador e agora vou ir para a quarta carreira. A quarta carreira, então, é de 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer o primeiro ponto baixo, vou vir no ponto baixo seguinte e vou fazer mais um ponto baixo. Fiquei com 2 pontos baixos, cada um em cima do seu ponto baixo de base. Vou vir aqui no próximo, então, agora vai ser um aumento. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos nesse ponto de base. E vou seguir dessa forma, repetindo essa sequência. 2 pontos baixos e um aumento. Vou contornar toda a peça até chegar aqui no final. E nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Vou adiantar o meu aqui e eu já mostro para vocês. Cheguei, então, aqui no final da terceira carreira, com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos esconder esse fio do anel mágico. Eu coloco ele na agulha de tapeçaria e passo ele, assim, por entre a trama, né, pelo lado avesso. E vou passando aqui, ó, entre a trama do ponto, para que ele não solte, né? Porque com o tempo, né, com o uso também, a criança vai usando ou vai lavando, pode abrir, né, aqui o anelzinho, então a gente faz ali uns movimentos de ida e volta, para que não abra, né, essa parte. Então, agora, nós vamos seguir para a quinta carreira. A quinta carreira vai ser uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, vou vir aqui, vou fazer o primeiro ponto baixo, vou recolocar o marcador, não vou esquecer de recolocar ele para saber, né, onde vai ser o início da carreira. Então, eu já fiz um ponto baixo, vou fazer mais um e mais um, ó, 3 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, em cima do ponto baixo da carreira anterior. E no próximo, então, vai ser o aumento, que eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo de base, vai ficar dessa forma. Então, agora eu vou seguir repetindo sempre essa sequência. 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, até chegar aqui no marcador. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A sexta carreira vão ser 4 pontos baixos e um aumento, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente dessa forma. Se você quiser seguir 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, bem tranquilo, no final da carreira você vai ficar com 36 pontos baixos. Eu vou fazer uma forma um pouquinho diferente aqui, somente para que não fique esses cantinhos, e que fique sempre aumento sobre aumento, então vai ficar esses cantinhos. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos, então, eu já fiz o primeiro, coloquei o marcador e fiz o segundo. E agora, nós vamos fazer um aumento. E agora, sim, nós vamos seguir 4 pontos baixos e um aumento. Então, o que eu fiz foi dividir, né, os 2 pontos então, nós vamos seguir assim, ó, eu fiz 2 pontos aqui baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer 4 e um aumento, 4 e um aumento, 4 e um aumento, 4 e um aumento. 4 e um aumento, vão ser 5 vezes 4 e um aumento, e aqui no final vai sobrar 2 pontos baixos, que vai fechar, né, com esse daqui, né, com esses dois e esse aumento para fazer, que vai formar a sexta repetição, né, de 4 pontos baixos e um aumento. É somente uma forma diferente para que não fique essas quinas. Mas se você tiver dificuldade, também você segue normalmente fazendo 4 e um aumento, não tem problema nenhum, porque depois, quando a gente vai trabalhar nas carreiras circulares, esses cantinhos, eles vão desaparecer de qualquer forma. É só uma maneira diferente, né, de fazer, e que, para quem, né, também já tem uma experiência,
já pode fazer, né, essa divisão. Vou seguir aqui bem rapidinho, só para mostrar para vocês. 3, 4 e um aumento, ó. Eu vou sobrar 2 pontos baixos. Vou seguir normalmente, né? Então, no final, vocês vão ver que ficaram da mesma forma, ó, aquela sequência, só que ao invés de ficar aqui, ficou aqui. Então, aqui, ó, ficou a primeira de 4 aumento, a segunda de 4 aumento, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Então, agora, nós vamos fazer... Eu costumo fazer essa divisão sempre nas carreiras pares. As carreiras ímpares eu trabalho normalmente, não divido os pontos. Então, agora, a carreira número 7 vai ser 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui vou fazer 5, cada um em seu ponto de base, e aqui eu vou fazer um aumento. Então, vocês vão perceber que não vai ficar aumento em cima de aumento, né? O aumento da carreira anterior estava aqui, e agora dessa carreira vai ficar aqui. Então, dessa forma de dividir os pontos nas carreiras pares, é uma forma de desencontrar, né, o aumento, para não ficar, né, algum buraquinho, mas isso também não interfere no resultado final. Só uma maneira diferente de ser feita. Então, aqui eu vou seguir fazendo a minha sequência e no final eu volto com vocês. Finalizei, então, a carreira 7 com 5 pontos baixos e um aumento, e no final eu fiquei com 42 pontos baixos. Agora, então, nós vamos fazer a carreira 8 e a última carreira de aumentos. Fazer o primeiro ponto baixo, colocar o marcador. Então, a carreira 8, ela vai ser de 6 pontos baixos e um aumento. Então, você pode fazer os 6 pontos baixos, um aumento, ou dividir 3 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento, 6 um aumento, 6 um aumento, 6 um aumento, e no final vão sobrar os 3 pontos baixos. Eu vou fazer essa divisão, fazer 3 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e um aumento. E agora, vou seguir normalmente, 6 pontos baixos e um aumento, por toda essa carreira, e no final ela vai ficar com 48 pontos baixos. Ó, voltei aqui antes de finalizar essa carreira só para mostrar para vocês, então, que depois do quinto, né, a quinta sequência de 6 pontos baixos e um aumento, eu vou sobrar aqui os 3 pontos baixos, né, que vão fechar com os 3 que eu fiz no final. Então, 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, e eu fiquei com 48 pontos baixos. Agora, então, a próxima carreira, as próximas carreiras não vai mais precisar fazer aumentos, vão ser somente pontos baixos sobre pontos baixos de base. Então, cada ponto baixo da carreira anterior, você vai fazer um ponto baixo. Então, agora eu vou seguir da carreira 9 até a carreira 17, fazendo pontos baixos sobre pontos baixos. Então, cada carreira ela vai permanecer com 48 pontos baixos. Vão ser 9 carreiras sem aumentar, sem diminuir, somente contornando a nossa peça. Fiz, então, as 9 carreiras de ponto baixo sobre pontos baixos, então, vocês percebam, né, que ele já vai virando, né, para dentro. É importante vocês deixarem, né, sempre a parte onde forma, assim, ó, um Vzinho para fora. Essa parte onde tem, assim, ó, essa parte aqui, ó, ele tem uns risquinhos, né, parece. Essa parte vai ser o avesso, tá? Do trabalho. Então, nós vamos aplicar agora os olhos. Sempre para colocar os olhos, eu coloco ao contrário de onde eu estou iniciando a carreira. Então, se eu estou iniciando a carreira aqui, eu vou vir para o outro lado e vou colocar os olhos. Os olhos, eles vão ser entre a carreira
10 e 11. Então, eu coloco ali um alfinete, conto, né, certinho, entre um olhinho e outro vai ter 9 pontos de distância. Então, eu coloco um alfinete, né, e marco para ser mais fácil na hora de aplicar. Então, vou vir pegar o olhinho, vou colocar ele, né, introduzir aqui no meu amigurumi e vou pegar a travinha e vou aplicar, ó. Já está colocado ali a travinha. Agora, vou vir aqui e vou colocar o segundo olhinho. Ver se tá na mesma linha. E vou vir aqui colocar a outra travinha. Deixa eu mostrar para vocês que a Círculo possui também o aplicador, né, de olhos. Ele vem dessa forma. Então, você pega, né, coloca o olhinho e depois você coloca a travinha aqui nesse buraquinho e encaixa ali. E com essa parte da frente, você apoia aqui no olhinho e só aperta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aperta e a travinha, ó, já vai ficar ali no lugar. Então, essa parte aqui também, né, bem importante. Eu tenho até um vídeo explicando, né, como vem desmontado, né? Então, você pega essa borrachinha e cola aqui nessa parte. E aqui, então, é onde você usa. Tem um vídeo super detalhado de como usar também esse aplicador de olhos. E ele facilita, né, bastante o nosso trabalho. E também, né, essa parte, ela não machuca o olhinho. Já, antes que eu não tinha, né, esse aplicador, eu apoiava na bancada e até com alicate já estraguei bastante olhinho. Então, agora, né, com essa parte de silicone, ela não danifica o olhinho. Então, agora nós vamos seguir a carreira. Então, nós vamos para a carreira 18. Nós vamos começar as carreiras de diminuições. Então, vocês percebam que aqui eu fui aumentando até chegar em 6 pontos baixos em um aumento. Depois, eu segui 9 carreiras retas, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, agora, para fazer as diminuições, eu vou fazer também, vou começar com 6 pontos baixos e depois eu vou fazer uma diminuição. Fiz o primeiro, recoloquei o marcador, vou fazer aqui até ter os meus 6 pontos baixos. Mais um, e agora eu vou fazer a diminuição. Para fazer a diminuição, então, nós vamos pegar, vocês percebam que o ponto, né, como eu já mostrei, ele tem duas alcinhas, você olhando aqui de cima, ó, ele tem duas alcinhas, e nós não vamos pegar nessas duas alcinhas como nós fazemos o ponto baixo normal. Nós vamos pegar somente a alcinha da frente, nós vamos vir aqui no ponto seguinte, assim, ó, em linha reta, e vamos pegar de baixo para cima também somente a alcinha da frente do ponto seguinte. Então, eu fiquei com as duas alcinhas da frente dos dois pontos. Eu vou laçar o fio do novelo, passar por essas duas alcinhas, fiquei com duas, e agora vou laçar novamente e vou fechar. Então, aqui eu fiz a minha primeira diminuição. Vou repetir, ó, então, agora vocês precisam prestar bastante atenção, que você não vai colocar a agulha aqui nesse espacinho, ó, você olhando de cima, você vai ver, né, que você trabalhou ali a diminuição, você vai vir na alcinha seguinte e vai fazer os 6 pontos baixos novamente. Vou fazer aqui mais um para vocês verem, depois vocês podem voltar o vídeo e fazer essa repetição. Então, eu fiz aqui os 6 pontos baixos, agora vou vir assim, ó, com a agulha e vou introduzir na primeira, ó, esse não é essa alcinha que está aqui, essa daqui a gente já acabou de trabalhar ela, ó, parece que é essa, mas não é, olha aqui o buraquinho embaixo. Então, nós vimos na alcinha seguinte, vou introduzir a agulha, ó, de baixo para cima, vou vir nesta próxima também, vou de baixo para cima, somente na alcinha da frente, vou laçar o fio do novelo, vou ficar com duas laçadas na agulha, vou laçar novamente e tirar essas duas laçadas. E agora, vou vir aqui nesse ponto do lado
e já vou repetir novamente a sequência. Então, vou fazer dessa forma até o final da nossa carreira. 6 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. A carreira de número 19 serão 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo e agora vou fazer mais 4. Então, ó, fiquei com 5 pontos baixos e agora vou fazer a diminuição. Vou fazer novamente, pegar as duas alcinhas da frente, laçar e fechar. Então, essa carreira eu vou seguir essa sequência. Vou fazer um pouquinho mais rapidinho agora, para não ficar muito repetitivo e longo esse vídeo, mas vocês podem voltar na carreira anterior e olhar quantas vezes vocês precisarem. Então, a carreira 19 vão ser 5 pontos baixos e uma diminuição, vou repetir essa sequência, e no final da carreira eu vou ficar com 36 pontos baixos. A carreira de número 20, então, vão ser 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência por toda a minha carreira e no final eu vou ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 21 serão 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui vocês já vão ver que ela já vai começar, né, a fechar bastante, né, o nosso trabalho e já vai dar o formato, né, da cabeça. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira e no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. Última carreira de diminuições, então essa vai ser a carreira número 22 e nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos seguir, então, repetindo essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. A carreira 22 com 18 pontos baixos, a cabeça está pronta, olhem, já fechou, né? Nessa parte agora, nós vamos pegar, colocar o enchimento, nós vamos colocar aos poucos um pouquinho de fibra, né? Por vez, e vamos acomodar, sempre ajeitando essa fibra, colocando e acomodando ela pelas laterais, ó, procurando encher todas as laterais, para que fique bem uniforme, né? Nós não vamos pegar e colocar um punhado enorme de fibra lá no meio, porque depois, apertando, né, o amigurumi, você vai sentir que vai ficar espaços faltando fibra. Então, nós vamos colocando sempre pouquinha fibra por vez e sempre ajeitando assim, ó, fazendo um buraquinho no meio e empurrando para as laterais. Olhem, sempre com os dedos a gente vai afastando, acomodando e deixando um buraquinho ali no meio. Então, a gente coloca, ó, no meio e afasta para as laterais. E vamos colocando até sentir, né, que ele está assim bem cheinho, bem durinho. Olha, vou pegar mais um pouco aqui. Importante, né, usar fibra siliconada de boa qualidade, para que não solte, né, pelinho, ainda mais quando for para crianças, né? Então, a gente precisa usar também materiais de qualidade. Ó, mais um pouquinho aqui. Então, o bom de você ficar afastando para o lado, que depois, quando está quase cheinho, ó, você só preenche ali aquele buraquinho no meio e já vai ficar sempre aquele espacinho, ó. Não vou encher tanto, porque agora eu vou seguir no corpinho, ó. Dou uma ajeitadinha, mexo e sinto, né, se ele está todo durinho, da forma que eu desejar. Então, agora, nós vamos seguir na parte do corpinho do leão.
nós vamos fazer novamente aqui uma carreira de diminuições. Colocar, puxar aqui meu fio. Então, a carreira de número 23, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiz o primeiro, você vai perceber que ele vai fechar bastante. Essa carreira vamos fazer mais com calma, sempre, né, cuidando aqui a tensão do fio para que fique os pontos mais fechadinhos, não fique muito buraco. Então, a gente vai regulando aqui a tensão do fio. Fiz a primeira diminuição. Então, aqui nós vamos fazer por 3 vezes. Não vai ser aquela sequência de 6 vezes, vai ser somente 3 vezes. Então, eu fiz 4 e uma diminuição. Agora, vou fazer novamente, com calma, cuidado, para que fique bem fechadinho essa parte. Cuidar também para não pegar fibra, né? E agora que eu vou fazer a última diminuição. Então, essa carreira eu vou ficar com 15 pontos baixos. Então, agora, então, nós não vamos mais fazer nenhuma carreira de diminuição. Nós vamos seguir fazendo, então, ao contrário. Vamos começar a fazer aumentos. Então, vamos fazer novamente uma sequência de aumentos para crescer na parte do corpinho. Então, aqui eu fiz o primeiro. Então, essa aqui vai ser a carreira de número 24. E nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou seguir fazendo sempre essa sequência até o final da carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Então, vão ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, igualzinho de como a gente fez aqui no começo. Vou seguir dessa forma, serão 5 repetições de 2 pontos baixos e um aumento, e no final dessa carreira, eu vou ficar com 20 pontos baixos. De número 25, e nós vamos mudar a repetição, vai ser 4 pontos baixos e um aumento. Não está errado, é assim mesmo, e vai dar tudo certo. Então, nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos e um aumento. Nós vamos seguir esta sequência por 4 vezes. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. A carreira de número 26, nós vamos fazer também uma carreira de aumentos, diferenciado também, né? Não vamos seguir aquela lógica de 1, 2, 3, 4, não, vai ser, cada carreira segue uma lógica. Então, a carreira de número 26 vão ser 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou seguir fazendo 3 pontos baixos e um aumento até o final da minha carreira, repetindo essa sequência, e eu vou ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 27 serão 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, e um aumento. Vou seguir essa repetição até o final da minha carreira e eu vou ficar com 36 pontos baixos. Vamos seguir com mais uma carreira de aumentos e a última. Então, vai ser a carreira de número 28. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Vamos repetir essa sequência por toda a nossa carreira, e quando chegar aqui no final, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. Agora, então, nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base, igual que nós fizemos na parte ali da cabeça, que nós vamos seguir, né, crescendo no corpinho. Então, vão ser 10 carreiras. Nós vamos fazer da carreira de número 29 até a carreira de número 38, ponto baixo sobre ponto baixo de base.
Fiz as 10 carreiras de pontos baixos, então agora já os corpinho, né? Já subimos o corpinho. Nós vamos pegar e colocar mais fibra, né? Vamos preencher todo esse espaço. Porque agora, então, em diante, nós vamos começar a fazer novamente careiras de diminuições, igual a gente fez ali na cabeça. Então, vou colocar um pouquinho de fibra, não vou colocar muita ainda, porque depois ainda, quando fechar mais, a gente vai, conforme a gente vai fechando, né, a gente vai colocando a fibra, né, para não também ela não ficar pegando, né, aqui junto com os pontos. Agora, então, nós vamos para a carreira de número 39 e nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos ali na cabeça. 1, 2, 5 pontos baixos, e aí eu pego a alcinha da frente do ponto seguinte e faço uma diminuição. Nessa parte eu não vou ficar assim muito repetindo, né? Porque eu já mostrei no começo da aula para vocês. Então, nós vamos seguir com essa repetição e no final da carreira nós vamos ficar com 36 pontos baixos. A carreira de número 40, então, vão ser 4 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos seguir essa sequência por toda a carreira e no final nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 41 serão 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e no final nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Carreira de número 42, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e no final nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Fechou bastante, né? Só temos mais duas carreiras de diminuição. Então, antes disso, nós vamos colocar novamente a fibra e preencher, né, todo esse espaço. Sempre arrumando, né, as laterais e deixando, né, a parte do centro para que fique assim todo bem firme. Vamos dar sequência, então, agora, a carreira de número 43 vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Então, agora, a gente vai fazendo nessa carreira com mais calma, porque vai fechar bastante, então, a gente deixa os pontos bem apertadinhos e também cuidando, né, para não pegar a fibra. Então, essa carreira de número 43, ela vai ficar com 12 pontos baixos. Vamos agora para a última carreira de diminuições. Então, nós vamos pegar e fazer 6 diminuições. Nós vamos pegar, então, alça da frente, fazer uma diminuição. Venho para o ponto seguinte, também pegando a alça da frente, as duas alças da frente, mais uma diminuição, e vou fazendo dessa forma por 6 vezes. E no final, então, dessa carreira, nós vamos ficar com 6 pontos baixos. Vou fazer o último aqui. Ó, ainda vai ficar ali um espacinho, e nós vamos colocar um pouquinho de fibra. Aqui nós tem também esse acessório, que é o enchedor para amigurumis, então ele facilita bastante pra gente colocar, né, a fibra nesses espaços, assim, mais pequenininhos, né, que a gente não consegue entrar com a mão. Então, a Círculo possui também esse acessório, são acessórios que vale a pena, né, a gente ter, que facilita bastante o nosso trabalho, ó. Você consegue empurrar ali com a ponta, ó, e ela não volta. Então, para essas partes, né, mais
pequenininhas, facilita bastante. Então, agora nós vamos cortar o fio, vou deixar uma sobrinha, vou puxar aqui pra fora e vou fechar com um falso anel mágico. E vamos passar aqui, ó, todas as alcinhas de fora. Ó, vou passar pelas alcinhas de fora do ponto. Então, pelas 6 alcinhas. Fazer como se fosse um alinhavo, né? Ó, vou passar em todas elas. E agora, a gente vai só puxar. Então, fechou ali o anel mágico. Aqui, assim, eu dou um pontinho pra esse fio não soltar. E depois eu escondo esse fio. Jogo ele lá pra trás, no outro cantinho. Estico. E corto. Então, finalizamos, né, a parte da cabeça e do corpinho do leão. Seguindo, então, do nosso leãozinho, agora nós vamos fazer a parte do focinho. Então, eu vou utilizar o fio a cor 8176. Vou iniciar o trabalho fazendo um anel mágico. E dentro dele, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, vou puxar o fio e fechar esse anel mágico. Vou introduzir a agulha no primeiro ponto baixo. E então, ali já vamos colocar o marcador para fazer o início, né, da nossa segunda carreira. Então, a segunda carreira serão 6 aumentos, vão ser 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base. E no final da carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, fiz o primeiro, não esqueço de colocar o marcador para saber o início da carreira. E agora, vou fazer o seguinte, vai ser um aumento. Então, eu vou seguir essa sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a carreira e no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. A quarta carreira serão 2 pontos baixos e um aumento. Então, seguir essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e no final vou ficar com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras somente de pontos baixos, contornando a nossa peça. Então, nós vamos fazer a carreira 5 até a carreira 7, ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, né? Nós vamos fazer um ponto baixo. Cada carreira vai permanecer com 24 pontos baixos. Finalizei as 3 carreiras, então, só, né, ponto baixo sobre ponto baixo, e ficou dessa forma. Agora, aqui, então, para finalizar, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos cortar o fio, deixando, né, uma parte longa pra gente costurar depois no nosso leão. Agora, eu vou colocar, então, o focinho. Vou pegar aqui minha agulha. Vou colocar, ó, aqui a primeira carreira, vou colocar entre a segunda e a terceira carreira. Esses focinhos, né, com trava, facilitam bastante nosso trabalho, só você encaixar ali, vir com a parte de trás. E vamos colocar ele, né, com o nosso aplicador, pra facilitar o nosso trabalho. Vou vir aqui, vamos ver se esse aqui tá tendo um pouquinho ali. Vou colocar ali, e agora é só apertar. Está colocado o nosso focinho. E olhem que lindinho que ficou. Agora, então, nós vamos pegar e posicionar o focinho. Eu já deixei marcação aqui entre a carreira 12 até a carreira 20 da cabeça, né? Nós iniciamos aqui e viemos, então, aqui fica mais ou menos a carreira 12. Vou colocar aqui, vou alfinetar
Ó, aqui a carreira 20, mais ou menos, né? Vou alfinetar, ver se ele está realmente no meio, para depois nós costurarmos esse focinho. Deixa eu ajeitar aqui. Então, é importante alfinetar e olhar, né? Ver se ele tá alinhado. Olha. Então, agora nós vamos pegar uma agulha, né, de tapeçaria e vamos costurar esse focinho. Então, eu vou pegar e vou introduzir a agulha aqui na parte da cabeça e na parte do focinho. Pegando aqui, ó, as duas alcinhas do ponto. Se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Ó, eu pego o fio, né, de baixo pra cima, cuidando, né, pra não levar pra cima a fibra, né? E eu venho aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto e puxo. Deixa eu ver se eu vou conseguir ficar sem ficar com a minha mão na frente pra vocês verem. Ó. Venho aqui novamente. Pego uma parte da cabeça e uma parte do focinho e puxo. Na hora de puxar, a gente dá uma boa esticada, ó, que daí fica assim bem, desaparece todas essas linhas, né? Pegar novamente. Puxar. Ó, aqui fica esse risquinho, então a gente dá uma boa esticadinha, que daí ele desaparece. E eu vou fazendo dessa forma, contornando, até chegar. Então, olha, eu comecei aqui, vou seguir costurando até chegar essa parte, vou deixar os dois dedos abertos, que daí eu venho aqui mostrar pra vocês que nós vamos colocar a fibra. Costurei, então, todo o contorno, agora ficou aqui, ó, sobrando um espacinho, então nós vamos pegar e colocar um pouco de fibra pra dar formato, né, nesse focinho, pra ele ficar mais lindinho. A gente coloca um pouquinho, né, não precisa ser tanto, só pra ele ficar assim, ó, mais gordinho. Então, agora a gente vai seguir aqui, fechando toda essa parte, até chegar lá do outro lado, e depois nós vamos arrematar esse fio. Fechei todo o focinho, então agora eu venho aqui, introduzo a agulha, faço um nozinho e passo esse meu fio lá pra dentro do corpinho, saio lá atrás do outro lado, estico bem e corto. Então, já está ali arrematado, e a parte do focinho já está finalizada e costurada. Vamos agora, então, fazer as orelhas. Eu já dei uma adiantada aqui para esse vídeo não ficar tão longo e muito repetitivo. Então, eu fiz 6 pontos baixos no anel mágico e 6 aumentos, né, na segunda carreira. Fiquei com 12 pontos baixos. Agora, a terceira carreira, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vão ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer 2, cada um no seu ponto de base. E agora, vou fazer um aumento. Eu vou seguir fazendo essa repetição de 2 pontos baixos e um aumento por 4 vezes. E no final dessa carreira, eu vou ficar com 16 pontos baixos. A carreira 4 até a carreira 7, nós vamos contornar a peça fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base. Cada carreira vai permanecer com 16 pontos baixos. Então, serão 4 carreiras dessa forma. Finalizei as 4 carreiras, vou fazer um ponto
baixíssima. Vou cortar esse fio, vou deixar um pedaço, né, para costurar. Vou puxar. Agora, então, nós vamos fechar essa orelha. Vou colocar essa ponta do fio na agulha. E eu vou fechar essa orelha, fazendo pontos como se fosse um alinhavo. Ó, vou indo de trás para frente, de frente para trás, pegando todas as partes. Vou puxar, ó, vou pegar aqui, ó, pegando as duas alcinhas desse lado, as duas desse lado. Vou fazer como se fosse um alinhavo. Venho aqui bem no cantinho, coloco o último. E agora eu vou dar uma esticadinha, né? Ele vai torcer ali, ó, vai dar o formato da orelhinha. Vou fazer mais uma igual a essa. Para fazer a juba, então, eu escolhi essa cor Craft, que é uma cor diferente, né? São uma das novas cores do fio amigurumi. Então, eu achei legal, né, fazer essa combinação com esse tom de amarelinho, né? Bem clarinho. Então, a juba nós vamos iniciar fazendo 50 correntinhas. Já fiz as 50 correntinhas, agora eu vou pegar e fechar ela em círculo com ponto baixíssimo. Eu vou pegar aqui, vou segurar a minha mão e vou segurar elas e passar dessa forma para que fique todas as correntinhas viradas para cima, que na hora que nós formos fechar, elas não fiquem torcidas. Então, a gente vai vir, ó, na mesma posição, vou vir aqui na primeira correntinha, introduzir a agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, vou vir aqui e puxar esse fio, já passar ele direto, ponto baixíssimo. Agora, então, é importante você medir, né, no seu leão, né, essa quantidade. Deixa eu ajeitar aqui que acabou puxando um fio. Para ver se essa quantidade está correta, mas normalmente, né, ela fecha. Conforme, né, às vezes você coloca um pouquinho mais, enchimento, aí ele vai ficar mais gordinho, mas olha, ela ficou certinha. Então, agora que eu fechei, eu vou começar a fazer a parte da juba. Então, eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto alto nessa primeira corrente. Aonde eu subi, né, os 3, vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou para a corrente seguinte, vou fazer 2 pontos altos duplos. Então, eu vou laçar o fio 2 vezes, vou vir aqui na corrente seguinte e vou fazer o primeiro ponto alto duplo. Então, eu vou laçar o fio do novelo, tiro 2 alcinhas, laço novamente, tiro 2, fiquei com 2 e laço novamente e tiro mais 2. Esse é o ponto alto duplo. Vou fazer novamente, vou laçar 2 vezes, vou vir aqui na mesma correntinha onde eu fiz o primeiro ponto alto duplo, introduzir a agulha, pegar o fio do novelo. Ó, fiquei com 1, 2, 3, 4 alcinhas na agulha. Vou laçar o fio do novelo e vou tirar somente 2. Fiquei com 3. Vou laçar novamente o fio do novelo e vou tirar 2. Fiquei com 2, vou laçar novamente o fio do novelo e vou tirar essas 2. Então, eu fiz o segundo ponto alto duplo. Agora, eu vou vir na terceira correntinha, né, na correntinha seguinte, e vou fazer um ponto alto. Então, vou laçar somente uma vez, vou vir aqui, vou tirar 2 alcinhas e vou tirar novamente as 2 alcinhas. E agora, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3.
e vou vir aqui no mesmo espacinho onde eu fiz o ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu fiz a primeira parte da juba. Então, vou repetir aqui com vocês o que eu fiz nessas 3 primeiras correntes. Então, na primeira correntinha, eu fiz 3 correntinhas para subir e um ponto alto dentro dessa mesma correntinha. Vim para a correntinha seguinte e fiz 2 pontos altos duplos. E vim para a correntinha seguinte, na terceira, fiz um ponto alto, 3 correntinhas e fechei com ponto baixíssimo nessa mesma correntinha. Agora, eu vou fazer essa mesma repetição por toda a parte. Então, vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo e vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou laçar o fio, vou fazer um ponto alto dentro dessa mesma corrente de base. Vou laçar 2 vezes e vou fazer um ponto alto duplo, vou laçar novamente 2 vezes e vou fazer mais um ponto alto duplo nessa segunda corrente. E agora, na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto e 3 correntinhas. E vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, fiz o segundo bloquinho. Venho aqui novamente, faço um ponto baixo ou baixíssimo, como você preferir. Vou subir 3 correntinhas e vou fazer novamente toda aquela repetição que nós fizemos essa parte. Então, nós vamos seguir fazendo esses bloquinhos até chegar no final da carreira. Finalizei, então, todo o contorno e a juba está finalizada. Olhem que lindinha que ficou. Então, agora aqui a gente vai cortar o fio, deixar uma sobra para poder costurar, né, no leãozinho. Então, agora nós vamos pegar o leãozinho, nós vamos posicionar a jubinha, colocar aqui, ó, de frente para trás. Vou passar aqui, às vezes ele até já fica ali posicionado sozinho, mas também nós depois vamos alfinetar para deixar tudo bem alinhavado. Deixa eu arrumar aqui o meu fio, aqui. Esse aqui depois a gente vai esconder também ele, né, entre a trama. E aí, com os alfinetes, nós vamos posicionar essa jubinha. Então, vamos começar aqui pra parte de baixo. Vou deixar ela toda ajustada. E por isso que é importante, né, primeiro nós alfinetarmos toda a peça para ver se tá bem legal, se tá no lugar, para depois começarmos a costura, ó. Aqui eu vou passar ela bem aqui, ó, no meio do anel mágico. E aí, sim, né, a gente consegue costurar para que fique todo alinhadinho, ó. Aqui ficou 1, 2, 3, 4, no quinto, então, aqui eu vou colocar também, ó, 1, 2, 3, 4, e no quinto, vou colocar um alfinete e ajeitar todo. Aí, depois, nós vamos, né, costurar essa jubinha e depois nós vamos ver se, ó, aqui ficou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, aqui vou ter que botar um pouquinho mais pra trás. Ali. Então, a gente olha, né, vê se gostou. Eu vou, ó, então aqui a gente colocou, né, primeiro as orelhinhas, só pra ver, né, mas elas vão ficar ali nessa posição mesmo. Mas eu vou tirar agora, eu vou costurar a jubinha pra vocês verem e depois eu vou costurar, então, a orelhinha também e demonstrar, né, para vocês. Já passei, então, o fio na agulha, nós vamos começar a costura da jubinha. Vou passar ele pro lado da frente. E o que nós vamos fazer? Muitas pessoas têm, né, artesãos têm dificuldade nessa parte da costura. Vou tentar mostrar bem detalhado aqui pra vocês. Então, ó, a gente vai pegar um fio do corpinho ali da cabeça
e a alcinha ali que a gente fez as correntinhas. E vamos passar. Opa, acabou enroscando aqui. Deixa eu tirar esses alfinetes. Ó, daí eu venho novamente, ó, na parte da cabeça. Eu não pego muito assim pra de baixo, não vou ali pra não poder, senão se você descer muito com a agulha, ela vai acabar trazendo pra cima a fibra. Então, eu pego os pontos assim, ó, mais que ficam acima. Não levo até lá embaixo, para não acontecer, né, de ficar saindo a fibra. Então, aqui também, ó, eu pego as duas alcinhas ali, que a gente fez as correntinhas iniciais, a gente passa e puxa. Ela enrosca um pouquinho nos alfinetes, né, mas a gente faz essa parte com bastante cuidado. Venho aqui novamente, ó, pego até, vou pegar uma alcinha, mais uma, para ficar bem firme. Espera aí, deixa eu pegar mais pra cá, porque ali tá da parte da cabeça. E agora eu venho aqui nas duas alcinhas da correntinha. Deixa eu ver se... Ó, pra mostrar pra vocês, bem de pertinho. E aí, eu vou puxar. Sempre com cuidado essa parte, né? A gente faz ela bem delicadeza, né? Bastante cuidado. Vou pegar, então, a alcinha da cabeça e as alcinhas da correntinha. E puxo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. E na hora que eu puxo, eu dou uma esticadinha, ó, pra essas costuras aqui ficarem bem, não ficar aparecendo, né? Senão vai fica assim um zigue-zague, né? Então, a gente dá uma esticadinha pra fechar bem direitinho. Não sei se vai dar pra ver aqui bem de pertinho. Aqui eu acabei falando pra vocês, né, que eu pego as duas alcinhas do corpinho e as duas alcinhas da jubinha, mas eu acabei errando, né? Vim ver aqui bem pertinho e não é uma alcinha só, porque a correntinha, elas são duas alcinhas, uma a gente usou para fazer a jubinha, então a outra que sobrou a gente vai prender na cabeça, né? Então eu acabei falando errado aqui para vocês, né? Só para corrigir que talvez você vai fazer e não vai ver as duas alcinhas, né? Então ali quando eu tava pegando, eu parecia que eu tava pegando duas, né? Porque aqui às vezes a gente grava o vídeo, fica um pouco descômodo, né? Então a gente acaba não tendo uma boa visão. Mas daí agora eu vim olhar bem de pertinho e não, é somente uma alcinha. Uma a gente usou, né, já, e sobrou essa. Vou tentar colocar aqui bem pertinho, ó, sobrou só essa alcinha. Mas no corpinho, assim, ó, a gente tenta pegar sempre dois, ó, pra ficar bem firme. E aí a gente vem aqui, ó, pega na alcinha e estica. Prendi, né, então, toda a juba. Agora nós vamos costurar a orelha. Coloquei alfinetes aqui pra ver a posição. Então, ficou na quinta careira, contando, né, do centro pra fora. Coloquei os alfinetes aí, agora nós vamos começar a costurar. Vou fazer aqui uma parte para vocês verem. Então, eu faço a mesma coisa, ó, pego a trama ali da parte da cabeça e venho aqui, ó, e pego da orelhinha. Eu vou pegar bem no cantinho, né, ter bastante cuidado, ó, de pegar bem no cantinho, para essa orelha ficar bem firme. Se você, às vezes, for aqui mais, pegar aqui o primeiro ponto, às vezes ela fica ali uma pontinha, né, que às vezes parece que não tá presa. Então, ó, a gente pega, começa bem no canto, ó. Deixa eu ver se vai dar ali. Ao invés de colocar aqui, a gente pega bem no cantinho, puxa e faz a costura. Então, nós vamos prender da mesma forma, agora sim, vamos começar a prender nessa parte aqui da frente. E a gente vai seguindo, pegando o pontinho ali da trama ali da cabeça e
as alcinhas aqui sim, ó, a gente tenta pegar as duas, né, mais ou menos, dá pra ver. Elas já estão fechadinhas, mas dá pra gente ver, então a gente sempre tenta pegar duas pra poder firmar bem essa orelhinha. E na hora que puxa também, ó, deixa eu ver se eu... ali. Na hora que puxa também, ó, puxa bem firme pra não ficar esses risquinhos, né, do fio aparecendo, né? Se você deixar mais soltinho, olha, ele fica essa parte, ó, aqui, esse fiozinho, ele fica aparecendo. A gente puxa ele bem pra ele se esconder lá dentro. Então, vou passar aqui pra frente um pouquinho e já mostro pra vocês. Já cheguei na parte de cima, então aqui também, ó, a gente, é importante pegar bem o cantinho também. E aí, pode acontecer que na parte de trás você vai olhar e vai parecer que ela está solta. Então, aqui também a gente dá uns pontinhos, ó. Fica esses pontinhos atrás. Então, aqui também a gente faz uma costurinha, né? Contornando, então, os pontos da frente e os pontos de trás. Vai ficar um acabamento perfeito, né? E não ficar essa bordinha aqui bamba, né? Então, assim, ó. Fica super bem costurada e o acabamento fica melhor. Aqui, então, eu cheguei no final, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha e vou sair lá pro meio da cabeça, na parte de trás. E vou deixar esse fio aqui em espera. Não corto ele. Eu só vou cortar depois, quando eu finalizar a costura dessa orelha, e eu vou levar esse fio aqui nesse mesmo ponto, e aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço esse aremate. Finalizei, então, né, a costura, como eu falei pra vocês, aí eu venho aqui, levo aqui pra trás, faço um nozinho nessas duas pontas, e aí sim eu vou cortar. E aí eu vou pegar e vou colocar essa ponta pra dentro novamente, e vou sair lá do outro lado e vou puxar. Aqui, essa outra ponta eu vou pegar e cortar, ó, perto, né, um pouco mais distante, um pouquinho do nozinho. E aí sim, ó, eu puxo e vai parar lá pra dentro. Aqui eu estico e corto, também vai ficar lá pra dentro. E a costura vai ficar assim, perfeita.